Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar comparações, tá? Pesquisei várias formas, pensei em várias formas de nós fazermos, mas eu acho que a melhor forma é ser bem simples e sucinto com vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer bastante exercício para nós ficarmos com essa ideia de comparação bem clara na nossa cabeça. Só fazendo exercício, matemática, nós aprendemos muito através de exercícios, que é quando vão gerando-se as dúvidas e quando nós vamos começar a pensar em maneiras de se resolver algo, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar a comparação. A comparação, ela serve para quê? Para indicar se um número é maior, menor ou igual a outro, por exemplo. Então se você tem um número 10 e o outro 12, você sabe que o 10 ele é menor que o 12, não é verdade? Que o 12 é maior do que o 10. Mas você já parou para pensar, por que isso acontece? Ah, porque o 12 ele é maior, como eu falei, não é? Você tem a numeração que começa do zero e vai 10, depois 11, depois 12. Ok, mas se a gente for começar a trabalhar com números muito grandes, como unidades de milhar, dezenas de milhares, centenas de milhar, e aí, será que você vai contando, por exemplo, 1320 e o outro 1318? E agora, como é que eu vou saber qual é maior? Então, pessoal, nós vamos aprender aqui uma maneira bem fácil de nós fazermos essa comparação. Alguns de vocês irão conseguir fazer até de cabeça, sem problema nenhum, tá bom? Mas vocês têm que prestar atenção para que vocês não errem, tá? Então vamos vamos nos basear aqui no livro e depois na aula ao vivo nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Veja o esquema que Janaína fez para mostrar que 230.056 é menor que 231.120, tá? Então, como é que, olha só, ela vai mostrar um esquema para vocês perceberem que 230.056 é menor que 231.120. Vamos lá. Primeiro, ela colocou um número de cada lado, tá? Ó, 230.056 de um lado, 231.120. E aí, pessoal, ela começa a fazer a comparação, tá? Das casas maiores dos números, ou seja, das ordens maiores, tá? Lembra que a gente falou de ordem? Então aqui, ó, ela começa a fazer a comparação da sexta ordem ou da centena de milhar. Então ela vai ver que o 230.056, o 231.120, ambos eles têm 2 unidades na centena de milhar. Olha só que interessante. Então quer dizer que eles têm a mesma ordem na centena de milhar. Agora vamos para a dezena de milhar. E aí ela reparou que a dezena de milhar dos dois é a mesma. Então, como é que nós vamos saber qual é o maior? Nós vamos para o próximo. Qual é o próximo? A unidade de milhar. E aí eu tenho que a unidade de milhar do 230.056 é 0 e a unidade de milhar do 231.120 é 1. Então, qual número é maior? O 0 ou o 1? O 1. Então, olha que interessante, pessoal. Vou até apagar aqui. Ó. Ela começou a fazer a comparação dos números do maior, da maior casa, que é a centena de milhar, para a menor. Por que eu não posso fazer da unidade para a centena de milhar? Porque a unidade é o menor número. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu começasse da unidade, eu começaria com 6 e aqui com 0. Aí eu ia falar, o 230.056 é maior que o 231.120, porque o 6 é maior que o 0. Mas está correto? Não, porque eu estou começando do número mais baixo, tá bom? E isso não existe, a gente não começa pela unidade mais baixa, a gente começa pela casa mais alta, pela unidade mais alta, que aqui no caso é a centena de milhar. Então nós comparamos as centenas de milhares dos números. Se são iguais, nós vamos para a dezena de milhar. Se a dezena de milhar for igual, nós vamos para a unidade de milhar. Se a unidade de milhar for igual, nós vamos para a centena, depois para a dezena, depois para a unidade, para nós vermos, tá, qual número é maior e qual é o menor. Então nós temos toda uma ordem que nós podemos seguir para fazermos isso, ok? Então agora que nós já vimos isso aqui, vamos continuar aqui embaixo. Olha só que legal. Para saber qual é o maior número, Janaína comparou as ordens desse número. Os dois números são da ordem de grandeza. Então lembra que a gente falou da ordem? Nós começamos a ordem pela unidade. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem é a dezena, terceira ordem é o 0, quarta ordem é o outro 0 da unidade de milhar,
quinta ordem é o 3 e a sexta ordem é o 2 da centena de milhar, tá ok? Então tem quantas ordens esse número? 6. A gente começa contando as ordens da unidade e vamos até as casas maiores. Então, qual é a ordem de grandeza, pessoal? Os dois números são da ordem de grandeza? Centena de milhar, ok? Deixa eu apagar aqui. Ó, vou escrever aqui. Centena de milhar. Agora, primeiro Janaína comparou as centenas de milhar, tanto 230.000 como 231.120 tem centenas de milhar. Tem quantas centenas de milhar? 2 centenas de milhar. Tá vendo que tá até aqui de vermelho? Depois, Janaína comparou as dezenas de milhar, tanto 230.056 como 231.120 tem 3 dezenas de milhar. Então, ela comparou as unidades de milhar. E aí, pessoal, ela percebeu que 230.056 tem 0 unidades de milhar e 231.120 tem 1 unidade de milhar, ok? Como 0 unidade de milhar é menor que 1 unidade de milhar, é possível concluir que 230.056 é maior que 231.000. Opa, desculpa, menor. Hoje estou pensando no número maior. É menor que 231.120. Tá legal? Então, 230.056 é menor que 231.120. E aí, pessoal, nós usamos... Deixa eu ver se tem aqui no meu... Não, não tem. Ah, tem sim, ó. Então, nós usamos esse símbolo aqui, ó. 231.120 é maior que 230.056, ou seja, 230.056 é menor que 231.120. Reparem que a boquinha, tá vendo que faz tipo um V? A boquinha, essa boca aqui, ela tem que ficar sempre virada para o número maior, tá bom? Agora, com base nisso, pessoal, vocês vão fazer aí as atividades completando com maior ou com menor que, tá? Mesma coisa na número 2, você tem 3 imóveis e aí vocês vão escrever em ordem crescente os preços desses imóveis, ou seja, da ordem menor para a maior, do menor número para o maior número. Indiretamente vocês têm que comparar esses números para saber qual é o menor e qual é o maior, ok? E aí vocês vão fazer também a letra B, a letra C. Depois vamos aí para a última questão, número 3, tá ok? Qualquer dúvida, nós vamos tirar na aula ao vivo, tá bom? É isso. Agora vamos falar um pouquinho da próxima página.